resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados. Aula de hoje. Comece com gentileza e transforme a resistência das pessoas em cooperação. Que título lindo! Não é porque eu que fiz não, mas é porque ele é lindo mesmo. Então vamos lá. Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Capítulo 4, Comece de um jeito amigável, ok? Novo capítulo que a gente está começando hoje, eu vou dividir ele em duas partes, para que cada parte fique bem dinâmica e você consiga assistir naquele tempinho livre que você tem, ok? Eu gosto sempre de começar a aula com uma pergunta sobre a sua vida, porque aí eu teletransporto você de onde quer que você esteja, para cá, para dentro do assunto do livro que a gente está estudando. E aí fica mais fácil de você se interessar, né? E aos poucos você absorve bastante o conteúdo ensinado aqui. Esse é o meu propósito com você, é melhorar, né, a sua vida cada dia um pouquinho, e assim você melhora além da sua vida, a vida de quem está ao seu redor. E o universo devolve para mim e melhora muito a minha vida também, como tem feito, ok? Então vamos lá. Quando alguém discorda de você, irrita você, ou parece um obstáculo para aquilo que você deseja realizar, qual que é a sua primeira reação? Você se protege ou você parte para o confronto? Você endurece o tom na mesma hora ou você consegue começar a conversar de uma maneira amigável para tentar reverter a situação? Como que você faz? Já pensou nisso? Às vezes você acredita que para você conseguir o respeito, você precisa demonstrar muita força logo no início. Mas o livro, a parte do livro que a gente vai estudar hoje, vai mostrar uma coisa diferente para você. Vai mostrar que muitas vezes a verdadeira força está em saber começar sem criar resistência. Olha que máximo, né? Então o primeiro bingo do dia já está dado, ok? Então vamos lá, vamos seguir o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, iniciando o capítulo 4, parte 1. Vamos para o livro, depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar todo dia. Se você assistir todas as aulas e aplicar todas as ferramentas de transformação, mas é uma aula por dia, uma ferramenta por dia. É um pouquinho a cada dia. O tijolinho do dia que eu falo. Se você colocar o tijolinho do dia na casa que você está construindo, quando você mal perceber, a casa está pronta, tá? E não te doeu construir a casa. Esse é o grande lance, tá? Então vamos lá. Comece de um jeito amigável. Líderes bem-sucedidos são sempre iniciadores, escreveu o especialista em liderança John Maxwell em seu livro mais importante, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Em seguida, ele lembra uma ocasião em que começar de forma amigável não foi apenas necessário, mas extremamente recomendável. Ainda jovem, ele tinha sido contratado para assumir a liderança de uma igreja problemática em Lancaster, Ohio. Segundo lhe contaram, lá havia um homem grande e intimidador chamado Jim Butts, um líder laico eleito pela congregação e a pessoa mais influente na organização. Também lhe contaram que Jim tinha a reputação de ser um rebelde que às vezes levava a igreja para o caminho errado. A primeira coisa que Maxwell fez foi marcar um encontro com Jim em seu escritório. Poderia ter sido uma situação constrangedora ou até grosseiramente mal interpretada. Um garoto de 25 anos convocando um patriarca de 65 a se encontrar com ele. Porém, Maxwell tratou de desfazer essa ideia imediatamente. No instante em que Jim se sentou, Maxwell começou a fazer uma humilde avaliação da situação.
Jim era o influenciador na igreja e Maxwell queria trabalhar com ele e não contra ele. Maxwell sugeriu então que se encontrassem uma vez por semana para almoçar e conversar sobre todas as questões e tomar decisões juntos. Enquanto eu for o líder aqui, não tomarei nenhuma decisão sem primeiro discuti-la com o Senhor, afirmou Maxwell. Quero realmente trabalhar com o Senhor. Podemos fazer grandes coisas juntos nesta igreja, mas a decisão é sua. Quando Maxwell terminou, Jim não falou uma só palavra, lembrou o religioso. Levantou-se da cadeira e foi beber água no corredor. Eu o acompanhei e esperei. Após um longo momento, ele se aprumou, se virou para mim e vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então ele me deu um abraço apertado e disse: "Você pode contar comigo, estarei a seu lado." Empatia gera empatia. Somos mais inclinados a concordar com a outra pessoa ou ver as coisas do ponto de vista dela quando temos simpatia por ela. Mas se sentimos que ela está ocupada, foi brusca ou não tem interesse em ser educada, costumamos refletir esse sentimento. Quando isso acontece, esse é um obstáculo difícil de superar. Quer você tenha acabado de conhecer a pessoa ou já a conheça há algum tempo. Quando as pessoas estão se conhecendo, nenhuma abordagem é mais eficaz do que a gentileza e a delicadeza, mesmo que o outro lhe cause sofrimento, frustração ou raiva. Quando você cumprimenta alguém de forma amigável, está dizendo: "Você vale o meu tempo, você tem valor." Esta mensagem sutil tem um poder enorme, maior do que as pessoas imaginam. Em As 7 Artes da Mudança, The 7 Arts of Change, David Shainer compartilha uma experiência incrível que lhe mostrou o imenso poder de começar uma relação de maneira amigável. Ele fora recrutado por um velho amigo para dar aulas de Aikido na Academia de Artes Marciais de Aspen Snowmass, na estrada que sai do condado de Pitkin, Colorado, local que ficou famoso em 1970, quando o jornalista americano Hunter Thompson concorreu ao cargo de xerife com ideias de promover a descriminalização das drogas para uso pessoal, transformar as ruas de asfalto em campos gramados, proibir construções que obstruíssem a vista das montanhas e renomear Aspen como Cidade Gorda, a fim de afastar possíveis investidores. Thompson perdeu por pouco, mas a sua visão abriu espaço para que outro homem, menos controverso, mas igualmente não convencional, se tornasse o xerife. Seu nome era Dick Kynast, e o pôster de sua campanha citava uma frase da filósofa Cicela Bock sobre valores sociais. A confiança é um bem social, que deve ser tão protegida quanto o ar que respiramos ou a água que bebemos. Kynast acreditava que civilidade e compaixão deveriam ser a base de todas as interações na aplicação da lei, quer envolvessem criminosos violentos ou infratores de trânsito frustrados. Foi uma iniciativa crucial que muitos poderiam considerar tola e desnecessária, escreve Shainer. Mesmo assim, ele seguiu em frente com confiança. Entre os primeiros alunos de Shainer no Aikido estavam o xerife Kynast e seus delegados. Bob Braudis era um dos principais delegados de Kynast e seria seu sucessor como xerife. Antes disso, Braudis estabeleceria o seu legado, dando uma demonstração convincente de como se começa uma relação de forma amigável. Braudis era um sujeito imponente e se encaixava no estereótipo de policial musculoso e sem rodeios. Mas a sua presença contrastava fortemente com a sua maneira de tratar as pessoas. Ele nunca elevava a voz, mesmo nos momentos mais tensos. Um caso serve de exemplo.
Num dia em que Broaddus estava de plantão, surgiu um alerta de que havia um homem armado dentro de um restaurante local, mantendo todos os clientes como reféns. Broaddus foi o primeiro a chegar ao local e de fora do prédio avaliou a situação. A esposa do sujeito tinha se separado dele e o proibira de visitar sua filha, que ele avistara no restaurante. Em vez de tentar cumprimentá-la de forma pacífica, alguma coisa aconteceu na cabeça do sujeito. Ele sacou a arma e transformou todos em reféns. O delegado Broaddus analisou o perigo e adotou uma postura diferente. Desarmado, aproximou-se tranquilamente da janela. Percebendo que o delegado estava calmo, o homem armado permitiu que ele entrasse no restaurante. Lá dentro, Broaddus dirigiu-se ao homem de forma civilizada, pedindo que ele pensasse nas consequências de seus atos, que poderiam levá-lo a nunca mais ver a sua filha. A conduta tranquila de Bob, a sua forma racional de discutir o que realmente interessava e a sua empatia ante a raiva do suspeito fizeram o homem reconsiderar, escreveu Scheiner. E quanto mais falava com Bob, mais o homem percebia que grande parte de sua raiva era de si mesmo. Em pouco tempo ele largou a arma. Seu comportamento mudou. Bob explicou que se ele saísse algemado, acalmaria todos os policiais fora do restaurante e nenhum dos dois correria risco de levar um tiro. O homem concordou e o conflito terminou em paz. Pense nessa história toda vez que for escrever um e-mail para alguém que o deixou frustrado ou com raiva. Você vai começar num tom civilizado e cortês ou se deixará levar pelas emoções? Será que você pode perguntar sobre a vida e o trabalho da pessoa? Ou criar um elo falando sobre algum interesse em comum, revelando algo sobre si? Ao começar de maneira amigável, você terá muito mais chance de alcançar os resultados positivos que você busca, sobretudo se a relação estiver estremecida. Olha que legal, gente. Ouro, né? Simplesmente ouro. A parte 1 do capítulo 4 termina aqui. Próxima aula a gente termina o capítulo 4, tá? Próxima aula a gente vai falar do Abraham Lincoln. Eu adoro quando o livro fala do Abraham Lincoln. Porque sai coisa muito boa, sempre, que ele é citado. Então, só um spoilerzinho, tá? Para você vir na próxima aula. Vamos lá, então, gente. O que o capítulo 4 está apresentando para você, né? Primeiro, uma ideia do John Maxwell, né? Que líderes bem-sucedidos tomam a iniciativa. E ele viveu isso quando ele ainda era muito jovem e assumiu a liderança de uma igreja que tinha dificuldades. Ele tinha 25 anos só, né? E naquela comunidade tinha um homem, né? O Jim Butts, que tinha 65 anos, era influente, era respeitado pela congregação e tinha grande poder sobre os rumos da igreja, né? Mas também era rebelde. E aí o Maxwell poderia ter interpretado aquele homem como uma ameaça. E aí ele poderia ter pensado, agora eu sou o líder e ele precisa aceitar isso, né? Então ele poderia tentar provar a autoridade dele, né? Só que não. Ele escolheu outro caminho. A primeira atitude dele foi marcar uma conversa com o Jim. E aí, ele não começou essa conversa disputando espaço com ele, não. Ele começou a conversa reconhecendo a importância daquele homem. Bingo, percebem a diferença? O que o livro está te ensinando? Que quando você reconhece a importância da outra pessoa, você diminui a necessidade dessa pessoa lutar para provar isso para você. Olha que bingo, você já quebrou uma muralha de frente para a pessoa, certo? Então ele deixou claro que ele queria trabalhar com o Jim e não contra o Jim. Então ele propôs que eles almoçassem juntos toda semana para conversar sobre as questões da igreja e discutir as decisões antes delas serem tomadas. Então, em vez dele tratar o Jim como um adversário, ele tratou como alguém que poderia participar da construção, né? E aí aconteceu uma coisa marcante.
O Jim ficou em silêncio, se levantou, teve que sair da sala para beber uma água. E aí ele, emocionado, abraçou o Maxwell, né? E afirmou que ele poderia contar com o apoio dele. Você já pensou nisso? O Maxwell não venceu o Jim na disputa. Ele não precisou diminuir o Jim, né? Demonstrar que agora ele tinha mais autoridade do que o Jim. Ele começou tendo respeito. E o respeito abriu espaço para cooperação. É isso que o livro está te ensinando no capítulo 4. Que uma pessoa que poderia se tornar uma resistência para você pode se transformar num aliado seu, quando ela perceber que ela foi tratada com dignidade por você. Olha o bingo aí de milhões, né? E esse exemplo te leva a uma outra ideia importante que o livro traz, da empatia, né? Que a empatia gera empatia. Então, quando você sente que alguém te trata com consideração, você fica mais inclinada a considerar também o ponto de vista dessa pessoa. Por outro lado, quando alguém chega de maneira brusca, fria, né, impaciente, a sua tendência é devolver exatamente essa energia para a pessoa. E aí surge uma barreira entre vocês, certo? Então, se uma pessoa fala com você com agressividade, provavelmente você vai responder da mesma forma. Se ela se fecha, você se fecha também. E aí, em poucos minutos, a conversa que poderia produzir um entendimento se transforma num confronto. Não é nem mais uma conversa, né? É isso que o livro está ensinando, que o tom que você escolhe no início pode determinar a direção de toda a conversa, a direção que a conversa vai tomar. Olha o bingo aí, né? E isso vale para pessoas até que você acabou de conhecer, tá? E vale também para os relacionamentos antigos, para todos, ok? Mesmo quando tem frustração envolvida, raiva, mesmo quando você sente que a outra pessoa dificultou a sua vida. O livro reforça que a gentileza e a delicadeza continuam sendo caminhos poderosos para você iniciar uma conversa ou uma relação, ok? Ser amigável não significa fingir que nada aconteceu. Não significa concordar com tudo. Ser amigável significa você escolher uma forma de se comunicar que mantenha aberta sempre a possibilidade de entendimento entre vocês, ok? É isso que o livro está ensinando, que a gentileza não elimina o problema, mas ela cria uma condição muito melhor para que você consiga resolver esse problema. Olha o bingo aí. Então, por que não ser gentil, né? Só tem vantagens. Então, quando você recebe alguém de uma maneira amigável, você está transmitindo para esse alguém uma mensagem, mesmo que silenciosa, né? Que essa pessoa merece o seu tempo, que ela tem valor. E essa mensagem pode até parecer pequena, gente, mas o efeito dela é enorme. Porque todo mundo quer sentir que é tratado como uma pessoa importante, né? Não necessariamente importante pelo cargo que tem, pelo dinheiro que tem, pelo poder que tem, não. Importante simplesmente porque é um ser humano, é uma pessoa. Esse princípio, ele aparece de forma mais intensa ainda numa outra história que o livro traz, né? Do David Shaner. O David relatou uma experiência, né, que envolveu a aplicação da lei, né? Tinha um xerife, o Dick Knest, que acreditava que civilidade e compaixão têm que fazer parte das interações policiais, mesmo quando a situação envolve pessoas agressivas ou momentos de tensão. Pode parecer estranho, né? Mas no caso dele deu muito certo. Tem uma ideia comum, né, de que a autoridade tem que vir acompanhada de dureza. Mas o Knest acreditava que não, que a confiança, a civilidade e a compaixão têm valor. E aí um dos delegados dele, o Bob Braudis, demonstrou isso, né? O livro te conta que ele tinha uma presença física imponente, mas a maneira dele de tratar as pessoas contrastava com a aparência dele. Ele não elevava a voz, nem mesmo numa situação muito tensa.
E aí, né, ele conta que houve um caso extremo de um homem armado que entrou num restaurante, transformou todos os clientes em reféns. A situação ficou carregada de perigo. Esse homem estava emocionalmente abalado, né, por problemas familiares e porque estava impossibilitado de ver a filha. Ou seja, ele tinha perdido o controle, né? E aí o Braudes, o delegado, foi um dos primeiros a chegar. E quando ele viu aquela situação, ele teve uma atitude de domínio emocional, ele manteve a calma, né? O livro está te ensinando que nem sempre aquela pessoa mais forte é aquela pessoa que vai aumentar a tensão. Às vezes a pessoa mais forte é aquela que vai conseguir que aquela tensão não a domine, entendem? Olha o bingo aí, né? Então ele se aproximou tranquilamente, a postura dele fez com que aquele homem armado permitisse até que ele entrasse no restaurante, né? Ele não gritou com ele não tentou provocar, ele falou de maneira muito civilizada, conduziu aquele homem a pensar nas consequências do que ele estava fazendo, principalmente em relação ao que era mais importante para ele, a filha, né? Ele não ignorou a raiva daquele homem, ele tentou compreender o que existia por trás dela. E aí, pouco a pouco, a situação começou a mudar, né? Quanto mais eles conversavam, mais aquele homem percebia que parte da raiva dele estava direcionado contra ele próprio, né? Contra as coisas que ele fazia. E aí ele largou a arma. E o delegado ainda explicou por que seria importante ele sair algemado, né? Porque isso ia tranquilizar os policiais do lado de fora, ia reduzir o risco deles tomarem um tiro. O homem concordou e aquele conflito terminou sem que aquela tensão se transformasse numa tragédia, que muitas vezes é o que acontece, né? O livro está ensinando com essa história que quando alguém se sente compreendido, esse alguém pode se tornar mais capaz de ouvir aquilo que antes ele ia rejeitar. Bingo, é isso, tá? É claro que as suas conversas do dia a dia dificilmente vão chegar nessa situação, né? Mas o princípio é aplicável. Pensa numa discussão profissional, pensa num problema familiar, numa mensagem desagradável, pensa numa crítica, né? Em alguém que atrasou uma entrega para você, numa pessoa que te decepcionou. Qual que é a sua primeira vontade? É responder na lata? É mostrar para essa pessoa que você está irritada? É escrever para ela tudo o que você está sentindo? O livro te convida a observar justamente esse momento, o início, porque o início importa, especialmente no digital. Então, qual é a mensagem do livro para você? Que uma mensagem escrita no auge da raiva, ela pode criar um problema muito maior do que aquele problema que você já precisava resolver. Olha o bingo aí. Para que aumentar o problema, né? Tem uma reflexão aí. Imagina que você precisa escrever um e-mail para alguém que deixou você frustrada ou irritada. Como é que você vai começar esse e-mail? Acusando? Ironizando? Né? Desdenhando? Ou você vai ser capaz de manter um tom civilizado, cortês? Talvez você possa perguntar como que a pessoa está, né? Talvez tenha algum interesse em comum entre vocês e esse interesse em comum pode criar um ponto de aproximação. Né? Você pode demonstrar um pouco de humanidade antes de você entrar diretamente naquele problema. E isso não é manipular a outra pessoa, isso é uma forma de você ter inteligência para conduzir aquela relação. É isso que o livro está ensinando, que começar amigavelmente não vai enfraquecer a sua mensagem. Pode aumentar até as chances dessa mensagem ser realmente ouvida, certo? Tem uma diferença enorme entre você entrar numa conversa querendo vencer essa conversa e entrar nessa conversa querendo construir uma solução. Porque quando o seu objetivo é vencer, você já começa procurando um argumento. Quando o seu objetivo é construir, você já começa procurando construir uma ponte, ok? Foi isso que o Maxwell fez com o Jim.
Ele poderia ter procurado uma forma de neutralizar a influência do Jim, né? Mas não, ele transformou essa influência em colaboração. O delegado Braudis fez a mesma coisa, né? Quando ele se viu diante de uma pessoa tomada pela raiva, ele não acrescentou mais raiva, ele acrescentou calma, racionalidade, empatia. Isso que o livro está te ensinando hoje, que nem sempre você controla a postura com que alguém vai chegar até você, mas você pode escolher a postura com que você vai responder essa pessoa. Bingo de milhões, né? Só que isso, gente, exige que você tenha maturidade, né? Porque ser amigável quando tudo tá bem é fácil. O verdadeiro teste é quando você tá contrariada, né? Quando você acredita que você tá certa e quando você sente vontade de mostrar para outra pessoa o erro que a outra pessoa cometeu. É nesse momento que você precisa lembrar que o modo como você começa pode facilitar ou dificultar tudo o que vai vir depois. Então, se o início desperta defesa na pessoa, você vai ter que gastar muito mais energia tentando derrubar essa barreira. Mas se o início comunica respeito, tem uma chance muito grande da outra pessoa permanecer aberta para você a essa conversa. É isso que o livro está mostrando, que antes de você tentar mudar a opinião de alguém, você tem que cuidar para não fechar a porta pela qual a sua mensagem precisa entrar. Bingo, né? Vamos pensar agora nas suas relações. Quando existe um problema, né? Você primeiro procura o erro da pessoa ou você procura uma fonte de criar diálogo com a pessoa? Quando alguém está nervoso, você aumenta o tom ou você consegue manter serenidade? Quando você recebe uma mensagem desagradável, você responde no impulso ou você escolhe como deseja iniciar a sua resposta? Talvez, gente, o maior aprendizado dessa aula esteja exatamente aí, tá? Você começar de uma maneira amigável, né? Não sendo apenas uma técnica de comunicação, sendo uma decisão sobre quem você deseja ser quando a situação está tensa, né? É isso que o livro está ensinando, que quando você demonstra a sua verdadeira capacidade de influenciar, né? Você não precisa para isso abandonar o respeito para defender o que você acredita. Quanta consciência, né? Surgiu agora com essas perguntas, certo? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro, né? Para você ter uma mente próspera, não apenas na forma como você pensa sobre as suas metas, mas também na maneira como você lida com as pessoas, com as suas emoções, né? Você também aprende na cartilha a fortalecer mentalidade, desenvolver inteligência emocional, agir com mais consciência diante da vida, sair do impulso, observar suas próprias reações, escolher os comportamentos que te aproximem do resultado que você quer, né? Porque muitas oportunidades, elas são fortalecidas ou enfraquecidas pela maneira como você se relaciona. Então, começar com respeito pode abrir portas, né? Que se você começasse pela força, jamais você conseguiria abrir. E além da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, para você fortalecer todo dia essa nova mentalidade que você está aprendendo a construir aqui comigo, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque apesar de ser um conteúdo curto, resumido, ele pega o coração de muito estudo e conhecimento que eu obtive para entregar para vocês, ok? Agora, nos comentários, eu quero que você escreva se existe alguma conversa que você precisa começar de uma maneira mais amigável. Pensa aí e responde, tá? Antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro, porque não adianta você ter conhecimento se você não colocar ele em prática. Então, a ferramenta de transformação de hoje é você escolher uma conversa que você esteja adiando, porque tem tensão envolvida, né? Pode ser com qualquer pessoa. Família, trabalho, amigo, ok? Pode ser até uma mensagem que você precisa responder.
Antes de você falar, eu quero que você pare e se pergunte como você pode começar essa conversa sem criar mais resistência, né? Depois eu quero que você escolha de forma consciente começar respeitosamente essa conversa. Então eu quero que você reconheça essa pessoa, mantenha um tom civilizado, né? Apresente o que precisa ser dito sem transformar essa conversa numa disputa. E aí você vai observar, né? Que o que vai acontecer é que a outra pessoa vai ficar mais aberta, mais tranquila, mais disposta a conversar com você. Depois você volta aqui e conta pra gente como foi, tá? Você vai aprender com isso que começar de uma maneira amigável não significa abrir mão da sua posição, não. Significa só que você está criando uma oportunidade real para que essa pessoa seja também ouvida, ok? Você já sabe, então, aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, aqui é vida real. E hoje você aprendeu que muitas relações são definidas antes mesmo de você chegar no ponto principal da conversa. Elas começam no tom, na postura, na intenção que você usa no início da conversa, né? O Maxwell podia ter enxergado o Jim como um adversário, mas preferiu reconhecer essa pessoa como alguém com quem ele poderia construir junto, né? E recebeu apoio dele. Onde ele poderia ter encontrado resistência, ele recebeu apoio, né? O Bob, o delegado, também podia ter respondido a uma situação extremamente perigosa, acrescentando ainda mais tensão. Mas não, ele escolheu agir com calma, civilidade e empatia. E a postura dele abriu espaço para que um homem tomado pela raiva e armado reconsiderasse as atitudes dele. Essas histórias vêm para te lembrar de que você não controla como todas as pessoas vão chegar até você. O que você controla é como você vai até essa pessoa, como você vai estar quando encontrar essa pessoa. É ouro isso, né? Então, da próxima vez que alguém despertar sua irritação, não pensa só no que você quer falar, pensa também em como você deseja falar. Porque as palavras importantes, elas precisam chegar nessa pessoa e encontrar uma porta aberta. E muitas vezes a gentileza, o respeito e a empatia são exatamente aquilo que mantém essa porta aberta, certo? Então você não precisa perder a sua firmeza para ser amigável. Você pode defender a sua posição sem transformar outra pessoa num inimigo. Você pode enfrentar esse problema sem atacar a pessoa. Você pode ser forte sem ser hostil. Talvez uma conversa que parecia que ia virar conflito, ela pode começar a mudar no instante em que uma das duas partes decide não devolver a tensão com mais tensão. Que essa pessoa seja você, então. Porque você agora já sabe disso tudo, ok? A aula termina aqui, mas a transformação que ela gerou na sua vida vai continuar. Tenha certeza disso, ok? Eu espero você na próxima aula. Tem aula nova, gente, todo dia às 7 horas da manhã, ok? Te lembrando sempre, para terminar, de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.